O que acontece quando jovens artistas decidem desafiar o sistema em um país em crise? A luta pela liberdade de expressão cresce nas ruas da Rússia, onde cada vez mais músicos se levantam contra o regime de Putin. Enquanto a repressão se intensifica, também aumenta a chama da revolução. Neste cenário, o FSB, Serviço de Segurança do Estado, tem reprimido ferozmente qualquer manifestação de desacordo, especialmente através de músicas que criticam a guerra e a liderança. Na balança, o que está em jogo é mais do que apenas uma canção, é a liberdade de um povo. A pressão das ruas está crescendo, e Putin, temeroso de uma revolta juvenil, tenta desviar a atenção criando inimigos fora de suas fronteiras. Mas o verdadeiro inimigo dentro da Rússia parece ser, afinal, ele mesmo. Recentemente, uma banda emergente de São Petersburgo chamou a atenção com letras que ecoam o descontentamento popular. Embora a formação fosse modesta, com apenas 8.000 seguidores nas redes sociais, uma performance em outubro acabou se tornando viral, gerando uma onda de apoio inesperada. Eles falavam sobre uma mudança possível, um movimento que desafia a opressão, ressonando com a juventude do país. A vocalista, Diana Laginova, com apenas 18 anos, foi presa junto com seus companheiros após uma apresentação. A condenação, mesmo que temporária, acionou uma revolta nas redes sociais, onde usuários começaram a usar hashtags como #FrenaOco e música não é crime. O que se viu foi um crescente movimento de solidariedade, com jovens se organizando e cantando as canções da banda nas ruas, mesmo diante da possibilidade de punições severas. Entre os arranjos melódicos e acordes desafiadores, a mensagem é clara: a resistência está se firmando. E enquanto o FSB tenta calar vozes insurgentes, a popularidade da banda e sua mensagem só crescem, criando um ciclo de apoio mútuo e resistência. As repercussões vão além da música. Os jovens, que antes eram vistos como apáticos, agora levantam faixas e compartilham vídeos, clamando por justiça. Esse eco de liberdade se espalha por cidades como Moscou e Ekaterimburgo, onde manifestações pacíficas surgem, mesmo que em pequeno número, fazendo com que a opressão se torne um assunto debatido no dia a dia. As cidades não são mais apenas cenários de repressão, mas palcos de um movimento que deseja ser ouvido. O que começou como um ato de rebeldia musical agora floresce em um chamado à ação. Com o regime em crise, a luta por liberdade de expressão passa a ser um grito coletivo. E enquanto observamos a escalada da tensão, a pergunta que fica é: até onde irá essa incendiária busca por liberdade? Como podendo mudar o rumo de uma nação, a música pode ser, de fato, a faísca que acende a revolução? Em um cenário de crescente tensão na Rússia, um grupo musical emergente ganhou notoriedade de forma inesperada. Até bem pouco tempo, essa banda tinha apenas 8.000 seguidores nas redes sociais. No entanto, em meados de outubro, uma de suas apresentações se tornou viral, capturando a atenção de milhões. Essa performance não apenas desafiou o status quo, mas também se tornou a trilha sonora de um desejo profundo de mudança dentro de um regime opressor. O que ocorreu a seguir foi nada menos que um choque para todos. As canções que ecoaram no palco levantaram questões incômodas sobre a liderança de Vladimir Putin. Horas após a performance, a repressão se fez presente. Diana Laginova, uma jovem de apenas 18 anos e vocalista da banda, juntamente com 2 bateristas, foi presa. O incidente aconteceu em São Petersburgo e, em apenas 2 dias, eles foram detidos sob a acusação de desmerecer a música nacional. Essa detenção, que inicialmente parecia uma simples péssima sorte, se transformou em uma grande onda de apoio popular. Após 13 dias encarcerados, eles foram finalmente liberados, mas não sem uma nova acusação: descredibilizar a música. Dentro da Rússia, essa situação é alarmante. Qualquer pessoa que ouse desafiar o regime parece ser alvo de uma severa retaliação. No entanto, em meio a esse caos, a popularidade da banda disparou. Mesmo após o confinamento, a solidariedade aumentou tanto dentro quanto fora do país, criando uma base sólida de fãs dispostos a apoiar os artistas. A arte, mais do que nunca, provou ser uma forma poderosa de expressão. As vozes jovens da Rússia estão desafiando o governo. E a cena musical se tornou um campo de batalha para ideais e sentimentos. Em meio a essa revolução cultural,
uma pergunta persiste: até onde a coragem dos artistas pode levar um povo em busca de liberdade? Instituições e personalidades começam a notar o crescente movimento. As músicas da banda ecoam entre os jovens, suscitando perguntas sobre a política do país e estimulando uma nova consciência. Todos esses atos de coragem têm trazido esperança e um sentido renovado de propósito entre os cidadãos. Essa é uma era marcada não só pelo medo, mas também pela resistência. Como responderá Putin a esse clamor por mudança, quando o verdadeiro inimigo pode ser a crescente voz do povo contra um regime que começa a ter os seus dias contados? Enquanto a luta nas ruas da Rússia se intensifica, a pressão sobre o regime de Vladimir Putin também aumenta. Recentemente, um chamado por justiça ecoou entre os jovens, que começaram a se mobilizar em prol da libertação de músicos perseguidos. O que antes era um grupo pouco conhecido começou a ganhar notoriedade, atraindo atenção não apenas nacional, mas internacional. Esse movimento inesperado indica uma mudança de atmosfera. Mas até onde esse clamor pela liberdade pode levar? A história nos mostra que há um movimento fervoroso por mudança. Um abaixo-assinado, que já conta com quase 40 mil assinaturas, está fazendo barulho e ressoando entre a juventude russa, que tomou as ruas em frente ao escritório do presidente, exigindo a liberação dos músicos detidos. Um sinal de que a insatisfação popular está crescendo rapidamente. Apesar de ser um grupo pequeno, a determinação é palpável e reflete um desejo de transformação. O que antes parecia insignificante agora se expande a passos largos. Como algo tão pequeno pode gerar uma onda de resistência? Enquanto isso, a realidade econômica da Rússia se deteriora. Com um sistema financeiro afundado sob o peso de mais de 200 bilhões de dólares em empréstimos inadimplentes, é evidente que a situação do país está se tornando insustentável. As autoridades, desesperadas, começam a ver os sinais de que a estrutura política e econômica está desmoronando. Com a guerra na Ucrânia causando efeitos catastróficos, a pressão sobre Putin aumenta. Recentemente, a FSB, Serviços de Segurança da Rússia, abriu um processo criminal contra empresários exilados e membros da oposição. Uma manobra para redirecionar a insatisfação interna. Conforme a repressão aumenta, surge a necessidade de criar um inimigo externo para distrair a população. Mas com a pressão interna se intensificando, até onde ele pode ir para manter seu controle? Essas ações revelam que Putin está em um estado crítico. O eco de jovens vozes exigindo liberdade se torna uma poderosa ferramenta de resistência. Eles não estão apenas cantando músicas, estão desafiando um sistema que sufoca a expressão. Ao mesmo tempo, movimentos como este sugerem que, devagar, mas de maneira constante, a estrutura de poder pode estar começando a ruir. O futuro, porém, permanece incerto. O que acontecerá a seguir? Essa é a questão que paira no ar e gera expectativa. O clima de tensões na Rússia está se agravando. O governo enfrenta uma pressão interna insustentável, enquanto o país se encontra à beira do colapso econômico. O aumento das taxas de juros tem levado muitos negócios à falência, mas a verdadeira crise está na estrutura financeira do país. A estimativa é de que os bancos estão atolados em cerca de 200 bilhões de dólares em empréstimos ruins, forçados a serem concedidos a fabricantes de defesa pelo próprio Putin. E a situação só piora. A campanha da Ucrânia contra as refinarias de petróleo russas gera uma escassez de combustíveis, deixando Putin em apuros financeiros. Para piorar, novas sanções dos Estados Unidos visam os gigantes do petróleo da Rússia, o que faz os analistas temerem que o sistema financeiro esteja secando. Em tempos de crise, os ditadores frequentemente agem de forma brutal. Putin, temendo a instabilidade interna, utiliza a alegação de uma tentativa de golpe estrangeiro para justificar a repressão em seu país. Recentemente, a Duma de Estado, órgão legislativo da Rússia, sugeriu bloquear todas as chamadas internacionais sob o pretexto de proteger os cidadãos. Essa medida, no entanto, tem um objetivo claro: eliminar o acesso a plataformas que não podem ser controladas, como o WhatsApp e Telegram, forçando a população a utilizar um novo aplicativo chamado Max, que é desenvolvido e monitorado pelo Kremlin. Até mesmo o Partido Comunista Russo se manifestou contra essa censura, embora em uma escala pequena. Mas o foco de Putin não se restringe a aplicativos.
Ele intensificou a repressão a artistas, com o apresamento de mais músicos a cada semana. Apenas nesta última semana, 6 músicos foram presos por criticarem o regime em suas canções. Um desses grupos, chamado Stop Team, virou alvo de seu descontentamento, lembrando-nos de como a arte muitas vezes se torna um campo de batalha para a liberdade de expressão. A pergunta que fica é: até onde Putin irá para silenciar vozes dissonantes? E, mais importante, essa resistência musical poderá ser a centelha que acende uma revolta maior? A história recente mostra que, quando a opressão chega a um ponto insustentável, a arte pode ser uma poderosa ferramenta de mudança. Prepare-se para os eventos que estão por vir, porque as ruas da Rússia estão tremendo sob os ecos de uma canção de liberdade. A história que vamos explorar é inquietante e dramática. No cenário da Rússia, lutadores comuns têm se levantado contra a opressão e a corrupção, e as vozes da juventude estão se fazendo ouvir como nunca. Em meio à repressão do regime de Putin, um grupo de músicos emergiu, desafiando a autoridade e despertando a solidariedade em todo o país. Eles não têm medo de expressar suas opiniões, mesmo em um ambiente hostil, e a situação se torna cada vez mais explosiva. Essas pessoas não foram forçadas a agir. Elas decidiram se submeter a um sistema corrupto, movidas pela busca por reconhecimento e benefício pessoal. O que acontece com aqueles que vinham buscando apenas suas glórias pessoais? Eles são apenas peças de um jogo cruel, condenados a uma vida de opressão e silenciamento. Essa é uma herança que passa de geração em geração, um fardo indesejado, assim como os ecos de poetas que descrevem um povo que não responde ao chamado da honra. Enquanto a resistência cresce nas ruas, as ações de proteção são tornadas em slogans de apoio. Os jovens mostram que, mesmo em um estado policial, a liberdade pode ser reivindicada, e sua música ecoa como um grito de coragem. Recentemente, um vídeo se tornou viral, revelando quanto a situação se deteriorou na Rússia. Uma jovem artista, que só queria se expressar, agora enfrenta a prisão. O que será que o futuro reserva para esses jovens? Enquanto alguns emitem suas vozes contra a opressão, a correção política tenta sufocar qualquer forma de liberdade artística. Se não houver união entre eles, o que acontecerá com a música que ressoa em cada coração? O tempo pode estar se esgotando, mas a chama da luta pela justiça pode também se tornar uma tempestade. Numa reviravolta impactante, as vozes unidas de jovens músicos agora desafiam o regime e se tornam um símbolo de resistência. O foco agora está em um aplicativo de comunicação que, sob o pretexto de proteção, visa controlar ainda mais a população. O que gera raízes de resistência às tiranias é a música que, mesmo com tudo, ainda ressoa nas mentes de muitos. Como um lamento profundo, o que poderá fragilizar o regime de Putin? O que acontecerá quando a voz da população se unir em um só grito? A resposta se torna incerta, mas o eco da revolta começa a se espalhar. E se essas canções se tornarem a faísca necessária para uma revolução? Um jovem professor foi detido por compartilhar letras que falavam da liberdade. O que ele fez foi expor um sentimento que, em um estado de repressão, é silenciado com força. O que isso pode significar para o futuro da Rússia? E se a força da música se transformar em um grito que não pode mais ser ignorado? As tensões estão à flor da pele, e a liberdade pode estar mais perto do que imaginamos. Este é um momento decisivo. Putin tem intensificado suas ações repressivas, e a cada semana, mais músicos estão sendo presos. Recentemente, 6 artistas foram detidos por interpretarem canções que criticam o regime e mostram apoio ao grupo musical Stop Team. Esse grupo, que mencionamos anteriormente, está no centro das atenções. O que está acontecendo na Rússia é de arrepiar, pessoas estão sendo encarceradas por meras canções. É inimaginável, mas, ao contrário da realidade nos Estados Unidos, onde ninguém vai para a cadeia simplesmente por cantar, na Rússia, isso se tornou uma triste realidade. Enquanto, nos Estados Unidos, um rapper foi condenado por 55 anos por um crime grave, na Rússia, a simples menção de uma letra considerada subversiva pode levar à prisão. Como é possível que em um país, a arte se torne uma ameaça ao Estado? Um professor russo,
que tweetou uma canção antiga que fala sobre a luta pela liberdade, se vê preso há 12 meses sem um veredicto. Ao que parece, Putin considera qualquer expressão contrária uma ameaça ao tecido social. O que o professor disse do tribunal é impactante. O que ocorre aqui é um circo, onde desempenhamos papéis de palhaços perversos de um filme de horror. Ele se vê acusado de tentar desestabilizar o Estado apenas por compartilhar letras nas redes sociais. A canção que ele tweetou, que fala sobre a batalha ser preferível à escravidão, foi o estupim para sua detenção. Como se um simples tweet pudesse derrubar uma superpotência nuclear. Ele descreve a absurda lógica dos responsáveis pelo seu caso, que realmente acreditam que um simples ato de expressão artística possa causar tamanha revolução. Esse mesmo professor, que apenas desejava compartilhar um pouco de arte e cultura, agora se vê preso, questionando a lógica por trás de suas acusações. Esta situação ilustra o quão frágil se tornou a liberdade de expressão na Rússia. Ao se atrever a cantar, a arte tornou-se uma arma. Portanto, a pergunta que fica é, até onde a repressão pode ir, e qual será o próximo passo dos artistas e da juventude russa diante deste cerco à criatividade? Estamos diante de um ponto de ebulição, e o que vai acontecer a seguir pode mudar o rumo da história. As ruas da Rússia fervilham com a revolta dos jovens. A cada dia, a música se torna mais do que uma forma de arte. Para muitos, ela é um grito contra um regime opressor e suas injustiças. Recentemente, jovens como Yevgeny Mikhailov, da cidade de Ekaterimburgo, pagaram um preço alto por sua liberdade de expressão. Ele foi preso apenas por se apresentar e cantar músicas que desafiavam o governo, acusadas de desacreditar o exército russo. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, o Kremlin intensificou sua tentativa de controlar a narrativa entre os jovens. As escolas implementaram aulas de educação patriótica, onde mensagens de lealdade são obrigatórias. Sabemos que cerca de 70% dos jovens apoiam conversações de paz com a Ucrânia, algo considerado inaceitável por aqueles que estão no poder. Em cidades como São Petersburgo e Moscou, cartazes clamam pela liberdade dos músicos presos, enquanto jovens se reúnem nas ruas, solidários e dispostos a cantar as canções que os governantes tanto temem. A resistência vai além das ruas. As redes sociais estão repletas de vídeos com a hashtag Liberdade Paranoica, a vocalista que se tornou um ícone da luta. Curiosamente, uma petição no site Change.org já acumula quase 40 mil assinaturas, uma prova do apoio crescente. Alguns jovens até foram ao escritório do presidente exigir a libertação dos artistas, um gesto ousado, mesmo que apenas algumas dezenas tenham se reunido. A situação está mudando rapidamente e a pressão sobre Putin só aumenta. Como será que um regime tão forte pode sucumbir a uma geração que busca liberdade através da música? E enquanto a tensão cresce, o que mais poderia acontecer? O cheiro de rebelião está no ar, e a ousadia dos jovens pode ser o estupim para uma grande transformação. Eles estão prontos para enfrentar as consequências? Você acha que uma simples canção poderia levar alguém à prisão, deixando famílias em desespero, num ciclo de sombras e medo? Apenas a luta. Quanto mais ele age para criar sensação e revolução, mais rápida a reação. Cada vez mais russos tomam as ruas, onde Putin aperta o cerco da mesma forma opressiva. O FSB acelerou processos contra cantores por músicas anti-guerra, sem esperança de que esses jovens se tornem revolucionários. Mas o artista afetado destrói o Plano Vermelho, enquanto ruas fervilham com bandas nas redes, solidariedade ecoa. É um momento crítico para o pequeno Vladimir, pois ele percebe. O verdadeiro inimigo não é a instabilidade, mas russos como pessoas. Não é paranoia, a crise é palpável. O FSB abençoou um caso criminal contra oligarcas exilados, traçando ameaças. Putin teme que essa revolta jovem dê aos inimigos a brecha necessária. No entanto, tudo isso foi preparado por ele mesmo. O maior inimigo de Putin é Putin mesmo. Agora, para dar contexto, porque isso é insano, pessoas vão para a cadeia apenas por cantar. Investigando, nos Estados Unidos, ninguém jamais foi preso só por uma música. Há um caso de um rapper chamado Ai Kaikai, que pegou 55 anos, pois escreveu sobre um assassinato que cometeu.
Claramente, a pena foi pelo crime, não a letra, mas a música acelerou o julgamento. Na Rússia atual, as coisas decaem tão rápido, que prisão pelo canto se estende a tweets de letras antigas. Imagine o cheiro úmido de celas, o som de portas batendo, a sensação gélida de isolamento. Como isso pode ser visto como ameaça ao Estado? Pergunto-me, quantas vozes silenciosas ecoam nessas trevas? Continuando a absurdidade de prisões por palavras, na Rússia, até compartilhar letras antigas leva a julgamentos. Um professor tuitou versos de uma canção russa: é melhor morrer lutando do que viver escravizado. Putin viu perigo à sociedade, e agora esse homem está no sistema judicial há 12 meses, sem veredicto, vivendo preso. Sinto o peso do tempo, o gosto metálico de incerteza, o barulho de advogados sussurrando. Ele falou do tribunal: sinto isso como um circo, com palhaços malignos de filmes de terror, não assustadores, mas patéticos e absurdos. Acusado de minar o Estado com músicas, primeiro caso assim. Ele mostra duas canções, uma escoteira de 1920, outra de 1932, sobre morrer em batalha, não em correntes. Os acusadores pensam, ele posta no V-Contact, e a superpotência nuclear colapsa. Adiciona mais, nada acontece. Continua o intento criminoso, incrível. Nada muda. Daí, concluo. Onde leva essa humilhação forçada, sob o manto de ditadura desmoronando? Essa esquerda abrupta expõe como repressão alimenta revoltas inesperadas, com jovens se unindo em ondas digitais. Os russos, pessoas reais com esperanças sufocadas, desafiam o medo. E se essa crise em espiral trouxer o fim do regime, humilhando seus palhaços no poder? Ouvirá os sussurros de liberdade nos confins das celas? Tal ironia perdura, pois quem teme mais, o cantor ou o teatro de sombras em que vive? Em breve, surgirão aliados ocultos, revelando segredos que sacudirão bases. Quem se atreverá a cantar alto, diante desse circo patético? Ninguém estava com uma arma na cabeça das pessoas que conduziram a investigação, apresentaram as acusações ou prorrogaram minha detenção a cada 2 meses. Essas pessoas agiram voluntariamente, guiadas por interesses pessoais, tentando agradar seus superiores. Portanto, por que dar liberdade a indivíduos assim? Devem ser punidos ou eliminados. Sua herança é um fardo, passado de geração para geração. No entanto, vejo pessoas que vêm me apoiar. Cito Pushkin, pois, em 200 anos desde sua época, nada mudou na Rússia. Um povo pacífico, mas sem honra. Por que esses rebanhos precisariam das dádivas da liberdade? Precisam ser sacrificados ou compartilhados. Isso tudo é uma síntese do que vivemos. O impacto é inegável. Um simples ato de rebeldia, uma canção postada, e o gigante adormecido começa a ruir. O que fazer a seguir? Continuar nessa linha? E se nada acontecer? A repetição do ato se transforma em um desafio constante, algo que deveria assustar, mas fascina. A verdade é que, mesmo em meio ao caos, há uma centelha de esperança que resplandece no coração de quem se atreve a lutar. A música, uma arma poderosa. Nela, expressa o sentimento coletivo. Pouco importa se a execução não é perfeita, o que conta é a mensagem. Agora, imaginem a reação de Putin, que aparentemente não é fã de críticas disfarçadas em melodias. Para ele, a guerra é algo para ser controlado, mas como controlar a voz do povo que ecoa nas ruas? Por que são esses jovens que se levantam em prol da justiça? Afinal, será que a história se repetirá? Mais uma vez, vivemos em um país onde as vozes são silenciadas, mas, ao mesmo tempo, mais do que nunca, as vozes estão sendo ouvidas. E o que será que vem a seguir? O que acontecerá quando o último grito de liberdade finalmente soar? As ruas da Rússia estão pulsando com a revolta da juventude. A cada dia que passa, a música se transforma em um poderoso grito contra a opressão e as injustiças de um regime autoritário. Nessa atmosfera de tensão, jovens como Yevgeny Mikhailov, de Ekaterimburgo, pagaram um preço alto pela sua liberdade de expressão.
Ele foi preso por se apresentar e cantar canções que desafiavam o governo russo, sendo acusado de desacreditar o exército. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, o Kremlin intensificou seus esforços em controlar a narrativa entre os jovens. Escolas foram forçadas a implementar aulas de educação patriótica, onde o patriotismo é imposto e a lealdade é obrigatória. Uma pesquisa revelou que cerca de 70% da juventude deseja conversações de paz com a Ucrânia, uma crença que é considerada inaceitável pelas autoridades. Nas cidades de São Petersburgo e Moscou, cartazes clamam pela liberdade dos músicos que desafiaram o regime, enquanto jovens se reúnem com coragem, solidários e dispostos a entoar as canções que o governo teme. A resistência não se limita apenas às ruas. Nas redes sociais, a hashtag Liberdade Paranoica ecoa com força, promovendo vídeos de apoio à vocalista que se tornou um ícone de luta. Uma petição no Change.org já acumula quase 40 mil assinaturas, um sinal inegável de apoio crescente à causa. Ousadamente, alguns jovens foram até o escritório do presidente, exigindo a libertação dos músicos. Embora fossem apenas algumas dezenas, sua coragem é emblemática. À medida que a situação se intensifica, a pressão sobre Putin só aumenta. Como um regime aparentemente imbatível pode, de fato, ser derrubado por uma geração que busca liberdade através da música? Enquanto a tensão se acumula nesta batalha de vozes, que outras reviravoltas podem surgir? O clima de rebelião exala no ar, e a ousadia dos jovens pode ser o estopim para uma transformação significativa. Eles estão prontos para enfrentar as consequências dessa luta pelo que acreditam?